Salve, salve galera, um abraço do Caipira a todos vocês. Hoje eu queria falar com vocês de uma expressão que é usada por Paulo, principalmente aqui nos seus escritos, que do grego é gemenoito, né? Pode significar louco ou não faça isso, né? Não tenha esse pensamento. E essa expressão Ferreira de Almeida ele a utiliza a respeito de alguns textos e eu queria citar dois. Por exemplo, aqui em Romanos 3,31, onde ele a traduz como de maneira nenhuma, né? Anulamos então a lei pela fé de maneira nenhuma. Eu quero dizer, não, vocês são loucos. Ao contrário, pela fé confirmamos a lei. Lembrando que o texto de Efésios 2:8 não diz que você é salvo somente pela graça. Pela graça mediante a fé. A fé é a fidelidade a algo, a crença em algo que mesmo que você não veja, você sabe que tem um caráter a ser seguido, uma imagem a refletir. E Paulo, ao indagar esse assunto que a gente está estudando, a lei, ele vai meter, quando aparecer essas duas expressões, né, de maneira nenhuma, a gente vai ver no outro texto mediante a graça também, e aqui pela fé, ele está dizendo, não anule o caráter de Deus. É um ataque àqueles que não querem viver de acordo com a regra estipulada por Deus, né? Chamado esse de antinomitas, né? Ou agnóstico, né? Não crê realmente. Mas se a justificação vem pela fé somente, a lei não é assim logicamente rejeitada. Ele oferece uma resposta mais completa no capítulo 6 e 7 e volta a confirmar a validade da lei em Romanos 13. Então veja, o que muitos ensinam que Paulo diz sem que Paulo diz realmente. Romanos 7,4 diz que quem morre é o cristão e não a lei. Só ler lá o texto. Mas vamos ver o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 6, quando vai aparecer de novo essa expressão de maneira nenhuma. E então, uma pergunta: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quem que está debaixo da lei? Aqueles que as transgridem. Olha, se você não está debaixo da lei, é porque a graça te alcançou e você não está de uma maneira conscientemente rejeitando a verdade de Deus, que Deus transforme sua vida. E Paulo usa de maneira nenhuma. Quer dizer, não faça isso. Não pressuponha que a graça te dá direito de viver na graça libertina, como diz Judas 4:10. Não pense isso. E você vê realmente como o inimigo trabalha nas visões de algumas pessoas quando vai estudar a Bíblia e não lê o seu contexto devidamente, e já lê com a cosmovisão preconcebida mediante aquilo que a teologia denominacional impõe e ensina. E quando principalmente lê Efésios 2:8 ou versículo 5 também, é só a graça, mas a graça vem mediante a fé, que é o dom de Deus. Mas essa fé, a palavra de hebraico emuná, diz que é uma fidelidade a algo. Ora, se você quer ser fiel a algo, você tem que realmente acreditar que ele existe e, consequentemente, Efésios 2:10, refletir a imagem desse Deus que você acredita, né? Que é o plano de Deus, que todos se pareçam com ele, né? Como diz Colossenses 3:10 e 1 Coríntios 11:1, sede imitadores de Deus como sei de Cristo, ou Efésios 5:1, sede imitadores de Deus. É impossível você imitar a Deus de uma maneira que muitos cristãos aí estão fazendo, rejeitando leis alimentares, a própria lei moral e a própria Torá, que significa ensino, instrução, que é a nossa bússola, o nosso guia a Cristo, como vai dizer Romano capítulo 10, versículo 4. Então que você possa estudar a Bíblia e orar para que o Espírito Santo te oriente sobre toda a verdade. Um abraço a todos e até a próxima.